Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa live, né? Hoje num momento muito especial. Eu venho falar da. Eu poderia falar redação nota 1000, mas eu quero falar texto nota 1000, para falar um pouco sobre como a gente pode, né, elaborar um texto que a gente alcance nota máxima. Eu vou usar esse. Boa tarde pessoal, boa noite, né? Já são 18 horas em ponto, né? Então, boa noite. Tá me escutando bem? Tá claro a minha fala? Vou aguardar uns minutinhos, né? O pessoal vai chegando, vão sendo avisados. Ótimo, obrigado pelo. Thalita comentou aqui que o áudio tá ótimo, muito bom. Imagem também, legal. Vou aguardar uns minutinhos. Oi, Fernanda, tudo bem? Eu estou aguardando o pessoal, né? Tem um time, né? Uma diferença de tempo, né? Entre os avisos, mas eu vou adiantando aqui que hoje a live de hoje a gente vai falar sobre um texto nota 1000. Durante essas últimas semanas eu venho trabalhando a estrutura do texto e agora a gente vai um pouco mais profundo, né? Então é normalmente como aquela pessoa que aprende a nadar. Então ela vai aprendendo a nadar e vai indo um pouco mais fundo, sente segurança, né? Então a ideia é hoje novamente retomar essa estrutura, todavia já trazendo exemplos, né, em particular de redações que alcançaram nota máxima no Enem. E não é porque eu estou falando do Enem que eu vou tratar sobre o Enem, mas eu vou tratar de alguns recursos que a pessoa utilizou e que outras pessoas utilizam e que de um modo ou de outro deixa o seu texto mais claro, bem melhor escrito, ele fica mais evidente, ele traz até novas informações. Então, o tema hoje é redação nota 1000, né? O texto nota 1000, porque eu não vou simplesmente ficar circunscrito ao Enem, né? Isso vai valer para diversos tipos de textos. A gente tem que elaborar um texto, tem que fazer um texto para concurso, tem que escrever um texto para faculdade ou mesmo terminando algum curso de pós-graduação. De que maneira a gente pode tornar o nosso texto melhor, né? Então hoje eu vou vou começar a partir da introdução, né, mas mostrando diversos recursos que a gente pode utilizar para deixar o nosso texto melhor escrito. Estou dando um tempozinho porque eu sei que tem um time aí, né? O pessoal vai chegando aos poucos, ok? Então esperando um pouquinho aí. Para quem perdeu algum texto ou alguma live, né? A gente fala texto, alguma live, né? Se encontra todas gravadas, né? Estão todas disponíveis, tá? Então vocês podem assisti-las também. É interessante que pode retomar alguma questão que eu vou abordar, por mais que a gente trabalha sempre no conhecimento cíclico, né? A gente avança, mas volta pensando no conhecimento que foi ali adquirido, tá? Ok. Então aguardar uns minutinhos aí, estou esperando o pessoal, até o pessoal ser avisado, né? A gente já vou começar daqui um pouquinho compartilhar a tela com vocês e já visualizar. Então, para quem está chegando, hoje a gente vai trabalhar com redação nota 1000, né, o texto nota 1000, eu coloquei até texto nota 1000,
porque eu fui buscar exemplos, né, de bons textos. E é claro, trazendo esses exemplos e discutindo como a gente pode melhorar o nosso texto também. Então dá diversas dicas aí. E sempre eu recomeço da introdução, né? Trago a introdução trouxe uma introdução de um texto, né? E vou discutir o passo a passo com eles. Lembrando sempre que as minhas lives são mini oficinas, né? Então você também tem um tempo aí de maturação para poder tentar escrever, né? Fazer alguma elaboração, porque é muito importante a gente, na questão da escrita, né? Sempre ter essa possibilidade de escrever algo, tá? Ok. Então já vou compartilhar aqui com vocês, começar a compartilhar, tá? Como vai ser a live de hoje, já trago aqui para vocês alguns exemplos, tá? Então vou fechar os comentários aqui, já vou trazer aqui um exemplo. Bom, eu coloquei como tema dessa live, né, texto nota 1000. Ou nota 1000 exatamente porque a partir dessa live a gente já viu nas últimas lives, eu tratei sobre título, né, sobre tema, título, trabalhei a estrutura da introdução com tópico frasal, justificativa, depois trabalhei o argumento, né, argumento 1, argumento 2, trabalhei por último a conclusão. E hoje eu retorno de um modo ou de outro a essa estrutura, mas já falando mais sobre a escrita, né, pensando mais sobre a escrita. E claro que eu tenho que trazer exemplos para que a gente se ampare em alguns modelos e diga, nossa, por isso que esse texto ficou tão legal. Então eu trouxe um texto do Enem, que foi nota 1000, tá, para a gente analisar. A gente não consegue, claro, numa única live analisar todo esse texto, mas a gente vai partir da introdução, e aí eu vou trazendo sempre alguns conhecimentos, né, da introdução para a gente ir retomando, e aí a gente vai fazendo algumas discussões. Então, a live de hoje chama-se Texto Nota 1000, como poderia chamar Enem Nota 1000. A ideia é burilar o texto de vocês para que fique um texto nota 1000. Né? E como é que a gente alcança esse texto nota 1000? Então vamos ver isso, tá? Então, a próxima já vou mostrar para vocês aqui. Tá. Eu coloquei aqui, tá um pouco pequeno, né? E a ideia nem é tanto a gente fazer a leitura, né, desses dois, do que está aí proposto, né? Mas a ideia é mostrar como o que vocês vão encarar, seja num concurso, seja num vestibular, seja até numa prova, né, de pós-graduação, o que vocês vão encarar a partir do momento que vocês têm que elaborar um texto. Eu comentei na minha primeira live que os temas atuais, se na década de 80 a gente tinha uns temas que a gente chamava direto, né? Então estava assim, escreva sobre o transporte público. E a pessoa tinha que ir lá e fazer sobre o transporte público. Hoje não é mais isso. Você tem usos, né, de recursos que misturam a linguagem verbal e linguagem não verbal. E o que seria isso? A linguagem verbal a gente tem como texto, né? E linguagem verbal, charge, figuras, fotos, cartoon, tirinhas, né? Então a gente tem sempre essa mistura. Perceba que nesse tema que eu trouxe, né, você tem dois textos de apoio, texto 1, texto 2, o que a gente chama de linguagem verbal. Por quê? Porque está todo escrito ele. Isso é muito importante. Quando você vai para um concurso, quando você vai para uma prova, você tem que imaginar que o tema você vai gastar em torno aí de 20 a 25 minutos para você ler e entender bem o tema. Né? O tema muitas vezes não está fechado, ele está até muito aberto, né? Só que você tem que entender para que você não incorra no primeiro erro que pode invalidar totalmente o seu texto. E qual que é? Fugir do tema.
Isso eu falei na primeira vez que eu fiz a minha live, retomo porque estou trazendo esse exemplo. Você pode ter feito um texto perfeito, totalmente coerente, coeso, mas você fugiu do tema, perdeu tudo. E às vezes não é fugir, não é porque deveria falar de feijão e você falou de arroz, mas são coisas capciosas, né? Vou usar essa palavra, que vocês vão ver exatamente nesse tema que eu escolhi, tá? Então eu estou trazendo aqui o primeiro plano, que foi como foi dado, né? Esse tema de vestibular, em que tinha primeiramente o texto 1, texto 2, como base de tema. Então perceba o tempo que a pessoa teria que ler. Isso são insertos, quer dizer, são trechos retirados, né, de determinadas obras. Perceba aí também, é muito importante a gente fazer a leitura, né, nas entrelinhas, ou do texto, da onde deriva, da onde veio o texto. Então, nas últimas linhas, nas linhas menores, vocês observam. É claro, não dá para enxergar aí, mas durante a prova é muito importante você ver, né, da onde foi esse texto, né, da onde ele deriva. Se deriva-se de uma revista, deriva-se de um pensador, deriva-se de um conhecedor sobre o assunto, de um especialista. Então é importante a gente pegar todas as informações, tá? E é interessante, né, porque muitas vezes os temas, eles não são mais maniqueístas. Maniqueístas ou eu pendo para um lado, eu falo bem ou falo mal. Muitas vezes ele quer que você fale das duas coisas. E aí você tem que ter o cuidado para falar das duas coisas, porque se de repente você só falar de uma coisa, você acaba fugindo do tema. E é o caso desse caso aí que eu estou exatamente tratando. Então eu estou mostrando por enquanto aí 2 trechos que a gente chama de linguagem verbal, que faz parte, é um aparato, né, para o tema. Então a pessoa ainda entrou agora, sentou e se deparou com esses 2 textos aí, dizendo assim, olha, escreva uma redação e tem esses 2 textos de apoio, tá? Só que tem mais coisas ainda. Então, hoje em dia, quando você vai se preparar para um texto, ele mistura linguagem verbal, linguagem não verbal. Vamos ver aí o que aparece de linguagem não verbal, tá? Vou trazer aqui para vocês. Tá? É claro que eu estou trazendo sempre ilustração, né? Aqui fica um pouco mais difícil, mas a ideia é só chamar a atenção, entender que você não vai para um concurso, para um vestibular, né? Para uma prova de eliminação e de repente você fala, não, só escrever acabou. Não, você tem que ter uma interpretação de texto bem afiado, tá? Então aqui você tem 2 fotos, não está muito bem colocado aí, porque fica difícil, né, a gente reportar isso, mas perceba que tinha a ver com a questão de desmatamento, né, e de reflorestamento, tá? E aí tinha 2 fotos, claro que na colocação das questões estava muito claro, né? Então você tinha o texto, a linguagem verbal antes, no texto anterior, e você tem essa linguagem não verbal, que é fotografia. Então sempre pensar nisso. Será que eu faço uma boa leitura de gráfico? Tem muitas provas que envolvem gráficos, né? E você tem que estar atento. E são linguagens diferentes, né? Muitas vezes, se você não costuma ler gráfico, não se atenta, né? Muitas vezes, quando está lendo uma reportagem, seja por qualquer veículo, e você não se atenta a perceber como está feito o gráfico, quando você chega numa prova que cai gráfico e a interpretação de texto, não precisa nem ser só de redação, você vai sentir certa dificuldade. Então, eu sempre recomendo, quem estiver se preparando para uma prova de concurso, né? Para qualquer tipo de elaboração, tenha acuidade, né? Tenha cuidado, faça quando tiver a oportunidade de ler na internet, em sites, e aparecer gráficos, e aparece, né, variados tipos de gráficos, faça a leitura, tente ler, porque quando você se deparar com ele, fica melhor a interpretação. É um tipo de interpretação também, é um tipo de habilidade que a gente tem que desenvolver, ok? Tá? E isso aqui eu estou só colocando ainda o tema, né? Hoje a gente vai trabalhar com redação nota 1000 e a gente vai ver uma introdução. Não tem tempo maior, na próxima semana a gente vai trabalhar essa argumentação, mas a gente vai ver só como uma pessoa elaborou, que conseguiu nota 1000 no Enem, como ela elaborou uma introdução
a partir do que foi proposto aí, né? A partir desse tema, ok? Então vamos aí para outro gráfico. Outro gráfico não, outra imagem, né? Qual era o tema dessa redação, né? Proposta de redação. Estava assim, ocupação e uso dos solos no Brasil. Problemas e soluções. Pessoal, perceba como isso foge do que vínhamos, né, trabalhando aqui. Aí você pode me perguntar, mas foge como, Francisco? Olha só, normalmente a gente estava trabalhando, e a gente começa assim mesmo, né, trabalhando sempre numa linha. Fale sobre a desigualdade no Brasil. Fale sobre os problemas, a violência no país. Então era uma linha temática, né, e ficava muito fácil você fazer discorrer sobre aquilo. Por quê? Porque você perseguia só uma linha. Perceba que aqui ele pôs lá os dois textos de apoio, né, que fala sobre ocupação e uso, né, fala dos problemas e também fala de solução, né, que tem a questão do reflorestamento. Muitas vezes a gente, por ter uma leitura, né, às vezes até com um olhar específico, a gente diz assim, nossa, quando desmatamento e tal, porque são essas informações que aparecem mais. Todavia, entretanto, né, não tanto quanto a gente gostaria, mas há reflorestamento no Brasil sim, em determinados lugares, né? E isso é pouco divulgado, né? Porque infelizmente o que é mais, o que acontece mais é a destruição, né, das nossas matas e tudo mais. Só que acontece também reflorestamento. E a gente tem poucas informações sobre isso. E aí é que está, né? Os dois textos lá que chegaram para a gente está falando exatamente sobre devastação, mas também está falando sobre reflorestamento. As duas imagens, uma trata, né, de como um determinado solo estava destruído, mas como em determinado momento, né, ela foi reflorestada. Aconteceu um caso, digamos, em algumas áreas do Rio de Janeiro, recentemente, né, partes da Mata Atlântica foi reflorestada lá, né? Mas perceba a dificuldade, por quê? Porque normalmente o que nos chega como informação são informações negativas, até porque, né, o que é informação vinculada, né, é o que mais salta aos olhos, e de repente a gente não tem esse outro dado. Então a gente teria que se apegar muito ali, né, aos pontos para não fugir, porque está falando de ocupação e uso. Então perceba, ocupar e usar. E muitas vezes, né, quais as soluções que se tem? Digamos, muitas áreas as pessoas fazem ocupação, né, e faz uso indevido. Outras áreas têm ocupação, mas tem um uso, né, um reflorestamento, um cuidado. Né? E aí o tema, que para você não fugir do tema, você tem que olhar esses dois viés, esses viés. Né? Senão você foge do tema. Perceba como já tem que ser melhor articulado o seu texto. Você poderia cair e dizer, não, é só falar sobre isso, tal, tal. Não, mas ele pede ocupação e uso dos solos no Brasil, problemas e soluções. Né? E uma das soluções que já foi mostrada ali é o reflorestamento. Então ele está pedindo, olha, eu gostaria que você escrevesse um texto, mas também pensasse quais as soluções que estão sendo dadas no nosso país. Perceba a intervenção que você já tem que fazer a partir do argumento. Nem é uma intervenção que você tem que elaborar ali já na conclusão, porque normalmente a gente faz uma intervenção lá na conclusão, dizendo, não, olha, temos esse problema e tal, mas ele está pedindo que você tenha consciência disso, que no seu texto apareça tanto a ocupação, né? Então, de repente, você pode abordar isso sobre, né, a ocupação desenfreada mesmo do agronegócio, mas também relatar acontecimentos em que, de um modo ou de outro, há um reflorestamento, há um cuidado com a natureza, há uma preservação, né? Tem muitas empresas no Brasil que ocupam determinadas áreas e para ocupar determinadas áreas, né, que são nativas, elas assinam determinado documento em que elas têm que cuidar. Né? Então, digamos, são ações feitas pelo poder público, né, legalizadas, e que esse texto, de um modo ou de outro, pede que você tenha um conhecimento ou que você aponte para isso. Olha só, né, a flecha de duas setas que temos aí, né? Então,
Eu vou só para a gente ir pensando como muitas vezes entrar num tema não é tão fácil assim e para fugir dele é muito fácil. Né? Então perceba a proposta de redação de acordo com os temas de apoio, com os textos de apoio. Ok? Legal? Bom, observamos isso, então vamos ver como a pessoa elaborou, né, a sua introdução, porque a ideia da nossa live é isso. Né? Pensar como a pessoa viu esse tema e das diversas notas que alcançaram, né, algumas alcançaram a nota máxima. Então eu retirei um exemplo, né, de uma aluna e para mostrar de que maneira ela alcançou isso, ok? Aí eu vou trabalhar o texto com vocês e também vou dando algumas dicas. Já percebam que não foi nada fácil. Como não é nada fácil. A régua sempre sobe. Né? Isso para qualquer, né, concurso, para vestibular, até para um trabalho acadêmico. Né? Então a gente tem que começar a imaginar que a gente não pode simplesmente só pensar numa via. Ok? Então vamos aí dar continuidade. Eu trouxe aqui, né, o tópico frasal, tá? Eu vi que eu coloquei um pouco em cima, mas eu vou fazer a leitura, tá? A canção Cio da Terra, de Chico Buarque e Milton Nascimento, é isso que está ali, tá? Coloquei um pouco acima. Revela a relação harmônica entre os moradores do campo, os quais conhecem os ritmos da natureza e a terra cultivada por eles. Isso aqui é um tópico frasal, ou tese, né? Quer dizer, a pessoa começou o seu texto, né? Começou o seu texto, o seu primeiro período, então até onde tem um ponto, o primeiro período fazendo alusão à canção Cio da Terra, do Chico Buarque e do Milton Nascimento. Tá? Então perceba que já foge um pouco daquilo que a gente vem trabalhando, que eu falo sempre assim, olha, quando a gente vai começar um tópico frasal, a gente já define aquilo, né? Mas perceba que a proposta ela vai trabalhar uma dualidade. Ela quer que a pessoa tanto fale, né, do desmatamento como do reflorestamento. Né? Então a pessoa não precisa começar, a pessoa não precisa defender. Digamos, é difícil dizer assim, olha, a violência no Brasil é gigantesca. A violência acomete 60 mil pessoas todo ano morrem assassinadas. Digamos, tivesse texto de apoio. Então, você automaticamente, para você não fugir do tema, você ia embarcar nessa questão da violência. Né? E você ia começar a violência em determinados estados do país, é maior do que quase toda a Europa. Você ia poder, né? Mas a ideia aqui é dual. Né? Tem dois caminhos. A pessoa tem que falar de desmatamento, tem que falar de reflorestamento. Então você não precisa começar o seu tópico frasal já defendendo uma tese. Você pode começar como essa pessoa começou, que foi redação, né? Nota 1000, de uma maneira mais poética. Né? Então ela começa a falar, pega um trecho, né? Pega a canção Cio da Terra, do Chico Buarque e Milton Nascimento, e fala sobre ela, sem necessariamente entrar no texto, sem defender a tese. Porque ela sabe que ela não vai ter só uma tese, ela vai ter a tese e a antítese. Né? Ela vai ter a tese e vai ter que ir contra essa tese. Ela vai ter que falar de florestamento, de reflorestamento, né? E de derrubada. Né? Então ela pode começar o tópico frasal adotando uma frase, né? Pensando em algo. Esse é um recurso, tá? Um recurso que a gente diz que é um recurso estilístico, de estilo, tá? E que a pessoa fez muito bem aqui. Ela não fugiu do tema, ela começa com esse primeiro tópico, né? Fazendo alusão, né? Mas perceba como ela cita uma música, uma das belíssimas músicas, né? Se alguém não conhece, pode aí ir no YouTube, né? E buscar isso, né? Canção Cio da Terra, do Chico Buarque, né? E aí, os quais, que exatamente é uma entrada, uma porta de entrada, né? Que foge daquilo que a gente vem trabalhando. Por quê? Porque exatamente esse tema ele tem dois lados.
tá? Ok? Eu vou abrir aqui para os comentários, caso vocês queiram, né, fazer algum comentário, perguntar alguma coisa em torno disso que eu estou falando até agora. Tá? Tranquilo até aqui? Tá, pelo jeito tá tranquilo, né? Nenhuma dúvida, tá? Muito bom. Tá. A Thalita está perguntando aqui se eu não sei nada sobre o tema, né? Os textos de apoio ajudam? Claro que ajudam, né? Eles, de um modo ou de outro, eles trazem informações, né, estão colocadas ali. O cuidado é que você deve ter, Thalita. A Thalita está perguntando aqui, como posso aproveitá-los? Olha, normalmente o que é que você faz, né? Quando você tem os textos de apoio, então digamos que estejam ali, estejam dados, né? Você não pode transferir os dados, mas você pode calcular matematicamente e utilizar sem copiar, né? Então digamos assim, a pessoa fala, olha, de 2005 a 2019 houve um crescimento de 6% de desmatamento no Brasil. Aí você faz um cálculo, né, e fala assim, 6, né, vezes 4, né, 12, 24, e você pode usar essa porcentagem aí, os 24%. O que você deve evitar é utilizar na íntegra, né, os 6% de cada ano. Ah, porque teve, né, 6% de cada ano teve isso. Então você pode fazer essa releitura, né, fazer essa releitura de alguns dados e trazer isso de outra maneira. Tá? Isso é possível. É muito importante também porque os textos de apoio, de um modo ou de outro, mas quando é gráfico, pode usar os dados estatísticos, não? Então, quando é gráfico, você pode se basear nesses dados, né? E aí pode utilizar, igual eu falei, seria interessante, é isso mesmo, você não pode, a Thalita colocou, eu não posso copiar o trecho, não pode copiar o trecho. O que você deve fazer é um cálculo, né, em torno disso e de repente utilizar no seu texto. Tomar muito cuidado com isso aí, né, Thalita? Não pode copiar o texto, o trecho. Né? Não pode de maneira nenhuma. Né? As informações de um modo ou de outro te ajudam a você fazer a interpretação do tema e te apoiar, né, para um conhecimento maior sobre aquilo. Mas não pode você retirar trechos dali e colocar. Tá, Thalita? Ok, obrigado, de nada. Tá? Eu vou desativar os comentários aqui, tá? E vou colocar uma proposta aqui para vocês, né? A gente sempre trabalha, né, um aspecto aqui da nossa live, trabalhar também a questão de uma oficina, de uma mini oficina, né? Eu trouxe aí uma charge, né? Estou cercado com toda essa violência no Rio de Janeiro, né? Aí a pessoa fala, eu também. E aí tem 3 mãos aí, né? Uma família inteira, 3 não, 4, né? Uma família inteira aí, moradores de rua, né? As pessoas, 2 pessoas indignadas com a violência. E aí vem, né? Vem o tema proposto, violência no Brasil, falha da sociedade, tá? Perceba, né, como esse tema, ele já não já vai, não recorre àquilo que a gente fala sobre violência na maioria das vezes, né? Perceba que ele quer, além da gente falar sobre violência, mas como de um modo ou de outro ela está ligada à desigualdade social, né, a um problema social. E você concorde ou discorde, né? Você fala assim, ah não, a pessoa é bandido porque quer, tal. A opinião é sua. Só que no momento que você vai elaborar um texto
e o texto, de um modo ou de outro, faz uma recorrência, né, a algo ligado a uma questão social, você tem que respeitar. Senão você vai fugir do tema. Né? Então perceba, violência no Brasil. Está fazendo uma afirmação, está nem perguntando. Né? Não tá. Violência no Brasil, falha da sociedade. Não, ele está fazendo uma afirmação, falha da sociedade. Então você tem que, de um modo ou de outro, né, pensar como você vai abordar a violência no seu texto, linkando ela com as questões sociais, em particular com a nossa grande desigualdade. Tá? Eu vou dar uns 5 minutinhos aí para que vocês tentem elaborar um tópico frasal, pensando que o tópico frasal vai ser, tentem fazer, né, recorrendo a uma frase de efeito, só que você tem que citar, né? Ah, de acordo com tal pensador, falando sobre violência, né? Eu, particularmente, se fosse começar um texto, eu diria assim, né? Um texto do Pitágoras, né? Pensador, acho que é pensador romano ou grego, eu sempre confundo, né? Mas é assim, ensinai-vos as crianças e não precisai punir os homens, né? Eu começaria esse texto assim, tá? Digamos, só para dar um exemplo, né? Então, tentem buscar alguma frase, algo, né, que vocês ouviram, ou mesmo como foi feito ali, né, uma citação a uma música, né, para iniciar, fazer esse tópico frasal. Ok? Vou dar aí para vocês 5 minutinhos, tá? Ok? E vou abrir os comentários aqui. Então, tentem, né, começar, tentem lembrar, né, de uma frase, né, de algo, né, ou uma música, ou um trecho, né, que vocês possam abarcar aí no tópico frasal, que foge um pouco daquilo que a gente vem trabalhando, né. Que foi exatamente o que a pessoa fez, citando, né, a música do Chico, né, Cio da Terra, do Milton Nascimento, e que alcançou nota máxima no Enem. Então, para quem chegou agora, né, a gente está fazendo um exercício, começar um tópico frasal, a partir
desse tema, violência no Brasil, falha da sociedade. Só que, fugindo daquilo que a gente vinha fazendo com o tópico frasal, a gente vai começar esse tópico frasal de uma maneira filosófica, ou com a citação de uma música, de um trecho, né? Mas que aborde, né, a questão da violência ou da resolução dela, né? Ou de um pensamento sobre, né, sobre a questão da desigualdade ou da violência por conta, né, da falha da sociedade, né? Ou dessa nossa desigualdade ou do sistema, né, monetário vigente, capitalista e tudo mais. Temos mais aí 2 minutinhos, né? É só quando eu falo tópico frasal, né? A gente tem que imaginar sempre só uma oração, né? Só uma oração a gente falando sobre algo. Por isso que eu falei que se eu fosse começar o texto, eu diria assim, né? De acordo com Pitágoras, né? Ensinai-vos às crianças e não prezai punir os homens. Começaria o meu texto assim. Hoje, né, estamos falando sobre redação nota 1000, que vão ter continuidades, né? E eu vou trazer exemplos de cada parte da redação que alcançaram, né, nota 1000 e por que alcançaram. E a partir de uma reflexão e de um detalhamento, né, da parte da estrutura, observar também como a gente pode escrever melhor e como a gente pode deixar o nosso texto mais claro, que eu acho que essa é a primeira intenção, né? E estilisticamente melhor, né? Mais bem elaborado, né? E aí já estou dando essa primeira dica de começar um tópico frasal com recurso, né? Recorrendo, né, a alguma letra de música, a algum ditado, a algum pensamento, tá? Ok. Bom, então vamos, né? Foi dado o tempo aqui. Vamos para outra parte aqui do texto, tá? E agora vamos ver, né? Opa, aqui já foi. Como foi que a pessoa fez a primeira justificativa? Aqui está o meu rosto está em cima aqui, mas é a justificativa 1, né? Lembrando sempre, quando a gente escreve a introdução, a gente tem o tópico frasal, que é a nossa ideia principal, e a gente percebeu que ali a pessoa não começou fazendo uma afirmação direta, até porque o texto envolvia uma dualidade, né? Falar sobre reflorestamento e desmatamento, então não era fácil, não era uma coisa clara. Falar sobre desmatamento, o Brasil teve na Amazônia os últimos anos, né, um aumento. Não, ela tem que falar desmatamento e reflorestamento. Então, né, são duas coisas. Como a violência, aí você tem que falar também da desigualdade, né, na falha da sociedade. Tá? Vamos ver então como é que ela elaborou, depois que ela falou do cio da terra, né, elaborou a primeira justificativa. Só lembrando que a importância da justificativa é porque você é um braço para você trabalhar o desenvolvimento, a argumentação, né? Hoje eu tive uma oficina, hoje, quinta-feira, né? E eu falava exatamente isso, né? Da importância da gente trabalhar a questão da justificativa pensando nos argumentos. Então vamos ver como ela elaborou a sua justificativa 1, que depois ela vai desenvolver lá, né? Então é interessante aqui a construção, né, de uma antítese à própria tese. O que é antítese, o que é tese? Tese é uma ideia. Então, quando você começa um texto e você diz algo, você tem uma tese. Tem uma tese. Né? Então, eu vou falar sobre a violência no Brasil é alarmante. Eu tenho essa tese e eu vou, né, defender essa tese. A antítese, né, muitas vezes, é desconstruir isso, ou ir contra, ou mostrar outro ponto.
Porque esse tipo de texto pede isso, ele pede que você fale de uma tese que desmatamento, mas também do antítese, né? Que é o reflorestamento. Né? Então são ideias contrárias. Então perceba como ela começa, né? Até vou voltar aqui, porque vai ser necessário a gente entender a outra parte dela, tá? do texto. Ela começa com isso aqui, ó. A canção Cio da Terra, de Chico Buarque e Milton Nascimento, revela a relação harmônica entre os moradores do campo, os quais conhecem os ritmos da natureza e a terra cultivada por eles. Né? Então perceba que ela fala de harmonia, né? Entre os moradores do campo. Aí, lá, né, na sua justificativa 1, ela já começa com uma conjunção adversativa, né? No entanto, olha a conjunção aí, né? No entanto, quer dizer, tem essa harmonia, né? Ela falou, opa, calma aí. No entanto, essa discussão ultrapassa a arte e mostra-se necessária no que diz respeito à realidade brasileira, devido aos impasses existentes na expansão das fronteiras agrícolas pelo agronegócio. Então perceba, ela falou assim, olha, eu citei a música, né? A música fala sobre essa harmonia, mas calma aí. Aquilo é uma música, é uma poesia que é diferente do que a realidade nacional nossa. Ela tem que falar de reflorestamento, né, e desmatamento. E aí ela já vai começar mostrando que o texto dela vai ter essa antítese, né? Ela vai dizer, ó, desde o início, isso é muito importante. A introdução, ela marca todo o seu texto. Então, se você vai falar de duas coisas, ou vai falar de duas coisas contrárias, a sua introdução já tem que ter isso, né? Então ela já começa. No entanto, essa discussão ultrapassa a arte e mostra necessário no que diz respeito à realidade brasileira, devido aos impasses existentes na expansão das fronteiras agrícolas pelo agronegócio. Então ela já anuncia aí do que ela vai tratar. E isso é a justificativa 1, que ela vai trabalhar, depois ela vai desenvolver isso no argumento também chamado de desenvolvimento. Né? Argumento ou desenvolvimento é a mesma coisa. Então, perceba aí o uso, o recurso, né? E como é importante a gente usar bem os articuladores. Já começa com no entanto. Olha, eu falei sobre isso, né, sobre essa harmonia, mas isso é poesia, isso é arte. Na vida real é outra coisa, e eu vou tratar exatamente da vida real. E em nenhum momento ela fugiu da proposta dela, que é o mais importante. Ela não fugiu. Ela tem que falar de duas coisas, ela está se pegando isso e ela está anunciando que ela vai falar dessas duas coisas aí no decorrer do seu texto. Tá? Então, perceba aí esse recurso aí utilizado. Tá? Vocês, espero que vocês tenham feito lá um pequeno, né, um pequeno texto, né, que envolveu alguma questão poética. Agora eu gostaria que vocês produzissem uma justificativa. Então eu poderia dizer assim, olha, de acordo com Pitágoras, ensinai as crianças não precisar punir os homens. Ponto. Porém, né, numa sociedade como a nossa, né, onde a desigualdade é gigante, como isso acontece? Né? De que maneira a sociedade pode se preparar para evitar a violência com educação? Né? Então eu poderia, né, dizer assim, olha, todavia ou entretanto, né? Nossa, porque uma coisa eu citei e sei que isso é verdade. Né? É uma citação verdadeira. A gente gera da educação, automaticamente você diminui a criminalidade, diminui a violência. Né? Mas aí foi o Pitágoras que colocou de que maneira, né? E eu poderia até falar também, porque aqui no Brasil a educação alcança, já alcançou a sua totalidade. Mas ela tem qualidade para minimizar a violência? Né? Ela tem, porque, por exemplo, o Pitágoras falava, ensinar as crianças não precisar punir os homens. Ok, mas como é que você faz isso? O governo, né, nos últimos anos, né, vem garantindo educação no Brasil inteiro, em todos os lugares. Você tem mais de 90% da população assistida, né, pela educação. Todavia, você tem uma parcela
pequena, mínima, com qualidade em educação. Né? E você tem, se as pessoas têm acesso à educação, mas você tem os números gigantes, então calma aí. Né? O problema não é só garantir educação, mas é garantir qualidade de educação. Né? Então perceba como eu poderia abordar esse tema aí. Né? Então eu poderia citar Pitágoras e poderia ao mesmo tempo já, de um modo ou de outro, falar como a violência no nosso país está muito alicerçada, né, por uma qualidade de educação ruim. Né? Então eu poderia trabalhar isso, já que o tema propõe essa questão. Né? Então eu estou falando isso um pouco para que vocês também pensem aí no texto de vocês, né? De que maneira dá para se elaborar um texto pensando nisso, ok? E aí eu vou dar aí 3 minutinhos aí, 4 minutinhos, né? Para que vocês tentem construir também uma primeira justificativa, né? Em torno disso aí, tá? E se quiserem fazer alguma pergunta também, né, em torno disso que eu estou falando, sobre tese, antítese, né, mesmo essa colocação dos articuladores, né, dos conectivos. O importante é a gente entrar nesse processo, né, que é um pouco mais difícil, né, de elaboração, mas que a gente sabe que é possível, né? Elaborar um texto começando com um pensamento, né, articulando as nossas ideias, as nossas justificativas, sabendo que a gente muitas vezes tem que tratar do fogo e da água, né? Então a gente tem que ir começando a pensar nisso. Espero que vocês estejam conseguindo, né? Caso queira compartilhar algum trecho que vocês elaboraram aí. Se alguém perdeu as lives anteriores, né? Estão todas gravadas, né? Então vocês podem assistir. Eu trato de cada aspecto, né? Da questão da introdução, do tema, do título, da argumentação, da conclusão. Ok? Vamos para o próximo, né? Sempre lembrando, quando a gente escreve um texto, né, principalmente um texto que envolve 30 linhas, o ideal é que a gente elabore aí, né, em 4 parágrafos, né? Então você faz uma introdução, 2 argumentos, uma conclusão. Né? E para você fazer esse argumento, você tem que anunciar na sua introdução lá as 2 justificativas. Então vamos ver como foi elaborado essa outra justificativa. Tá? Então perceba que foram 2 justificativas, né? Justificativa 1, justificativa 2.
Então vamos ver como foi elaborada essa segunda justificativa. Como o fato de que a população não conhece efetivamente a importância da consciência sustentável nos espaços urbanos e rurais. Então perceba, a pessoa partiu, né? Vamos observar no anterior, só para vocês recordarem, né? A justificativa 1, tá? No entanto, essa discussão ultrapassa a arte e mostra necessário que diz respeito à realidade brasileira, devido aos impasses existentes na expansão das fronteiras agrícolas pelo agronegócio. Então a pessoa vai falar sobre o agronegócio, né? E sobre as expansões, né? A expansão das fronteiras. De que modo o agronegócio vai expandindo, né, suas fronteiras aí, e como isso, de um modo ou de outro, tem um impacto, né? Tem um impacto nas florestas, porque a pessoa precisa de terreno e tudo mais, e como isso também pode ser revertido muitas vezes com reflorestamento. Essa foi a justificativa 1 que a pessoa elaborou. Vamos ver na justificativa 2. Como o fato de que a população não conhece efetivamente a importância da consciência sustentável nos espaços. E aí ela vai para falar também sobre, né, a questão do desmatamento, né, e do cuidado com a natureza e tudo mais. Ela vai mostrar a importância da consciência sustentável. Normalmente, né, o discurso comum, quando a gente, né, toca, né, no assunto de reflorestamento ou desmatamento, a gente pensa muito na pessoa que mora, né, no espaço rural. E mal a gente sabe também, então, digamos, diversas florestas que temos no entorno daqui, da capital, elas são invadidas continuamente, né, por construções irregulares, né, por lixões, né, por uma vida nada sustentável da própria sociedade, que consome muito, mas que de um modo ou de outro não consegue reaproveitar, né, o desperdício, quer dizer, não consegue trabalhar com desperdício, né? Então, a pessoa vai ali, ela já pensou também nessa questão da população e de falar dessa consciência sustentável. Então, as duas justificativas vão trabalhar para falar de desmatamento e reflorestamento, vai falar sobre o agronegócio, né? E vai falar também sobre o impacto das próprias cidades, né? Dos espaços urbanos e mesmo dos rurais, em que as pessoas muitas vezes invadem territórios, né, ainda inóspito, né, para a grande população, destrói nascentes, não tem cuidado, né, com com o próprio lixo, não faz reciclagem. Então perceba como é o texto, como a pessoa vai abordar diversas coisas para falar sobre desmatamento e reflorestamento. E eu trouxe exatamente para a gente perceber, né, essas nuances, né, esses trabalhos que a gente tem que fazer quando a gente começa a elaborar um texto e a gente pensar nas particularidades. Ok? Tranquilo? Pensando no que a gente falou aqui, né, a ideia também é que vocês possam produzir outra justificativa para desenvolver no argumento, né? Então, a pessoa desenvolveu duas justificativas, né, para trabalhar esse argumento aí, e como vocês poderiam aí trabalhar isso também, tá? Então a ideia é exatamente pensar nisso aí, 3 minutinhos, 4 minutinhos, né, para que vocês elaborem, tá? Já vou anunciando, né, na próxima semana a gente vai dar continuidade. Só que agora eu vou falar de ponto, né, da pontuação nos textos, né, de como é importante a gente pontuar. Hoje eu até trabalhei oficina na quinta e na sexta-feira, mas eu vou trazer alguns exemplos, né, de pontuação, tá? E sempre vou fazer algumas retomadas dessas redações nota 1000. Mas para a próxima live do próximo sábado, né, eu vou mostrar como a gente pode utilizar ponto e vírgula, né, 2 pontos, né, dar algumas pitadas. É claro que na oficina a gente faz um trabalho de 3 horas e tudo mais,
mas na próxima live eu vou falar sobre pontuação. Tá? Essa live, como outras também, né, é só para a gente ver de que maneira a gente pode ir elaborando, né, o texto com a consciência maior, né? Pensando estilisticamente, então a gente pode começar com a frase, pode começar com a poesia, pode começar com a música, uma citação, e ter o cuidado para não fugir do tema. Tá? Bom, já estamos caminhando, né, para os minutos finais, é muito rápido, né? Gostaria de agradecer muito aí a vocês, né? Irá ficar gravado aí esse vídeo, vocês podem dar essa retomada, tá? E deixar aqui novamente o aviso, que na semana que vem a gente vai falar sobre pontuação, né? De que maneira o nosso texto, a gente pode utilizar o recurso da pontuação, lembrando sempre que pontuação não é só regra, né? Vai muito da sua intencionalidade no momento que você estiver escrevendo seu texto. Muitas vezes a gente pode utilizar uma vírgula ou pode utilizar um ponto. Vai da nossa intencionalidade. Como um ponto pode virar ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Vai da nossa intencionalidade. Eu vou mostrar exatamente isso na nossa próxima live, tá? O vídeo fica aí, tá? E muito obrigado aí pela participação de vocês, tá, pessoal?